Você saberia me dizer quando foi que a educação brasileira começou a ir para o buraco? Você poderia, por acaso, me dizer quando foi que a educação brasileira começou a degringolar de tal maneira a ponto de nós termos um exército de analfabetos funcionais hoje em dia? Você saberia me dizer quando foi que os brasileiros tiveram algum lampejo de educação eficiente? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar as respostas dessas perguntas e, além de tudo, tem presentinho no final. Para começar a falar sobre educação brasileira, a gente tem que começar do começo. No período da colonização, sem ter capacidade para contratar professores, a coroa portuguesa resolve entregar a educação do Brasil nas mãos dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Os primeiros movimentos para educar os colonos foi feito, lógico, nas vilas que nasciam na costa brasileira. Só que os jesuítas tinham planos para educar e para catequizar os índios que moravam no interior. E eles avançaram floresta adentro. Eles avançaram mato adentro, até criarem as missões, até criarem as reduções. E aqui vai o primeiro conflito com o teu professor marxista. Eles não chegaram lá apenas para catequizar e domesticar os índios. As escolas brasileiras que eram colocadas à disposição do nativo ensinava português, matemática, guarani, até porque eles tinham que rezar na língua materna, ensinava artes plásticas, música, técnicas de agricultura. O modelo de desenvolvimento econômico e social era baseado nas vilas e nos burgos europeus da Idade Média. Cada família indígena recebia um pedaço de terra e aprendia como cultivar. E o que eles tinham de excedente, eles podiam trocar entre si. Isso não só movimentou a economia e fortaleceu cada uma das reduções, como chamou a atenção dos bandeirantes. Os bandeirantes começaram a atacar estas reduções. Se deram mal muitas vezes. Dentro dessas escolas, os índios começaram a aprender estas artes, aprender estes ofícios, e dá para dizer, sem medo de ser feliz, que em algum momento da história do Brasil, nestes locais, era mais fácil encontrar um índio alfabetizado e apto a realizar algum trabalho manual do que um colono português com as mesmas habilidades. Por quê? Porque o colono português vinha para o Brasil trabalhar. Ele e sua família trabalhavam do começo do dia até o final do dia e só paravam para ir à missa, quando tinha uma paróquia por perto. Caso contrário, nem para isso. Isso vai do século XVI ao século XVII e vai muito bem. Até que Marquês de Pombal se torna primeiro-ministro português. O Marquês de Pombal, no século XVIII, o século do iluminismo, o século das luzes, chega da França e fala para o rei: Majestade, eu aceito o cargo de primeiro-ministro, desde que as coisas andem ao meu modo, desde que eu possa implementar a filosofia iluminista aqui no reino português. O rei concorda. E aí o que o Marquês de Pombal faz? Olha, o iluminismo francês manda eu ser anticlerical. Então, vamos afastar esse negócio chamado de igreja do Estado. E, ao afastar a igreja do Estado, o Marquês de Pombal fecha, numa canetada só, sem medir consequências, todas as escolas em funcionamento no Brasil. A cabeça bairrista do Marquês de Pombal gerou dois problemas para o Brasil. O primeiro foi o fechamento das escolas
E o segundo, ao proibir que até as famílias mais abastadas contratassem professores particulares para ensinar os seus filhos, dizendo que o Estado cuidaria de tudo, acabou forçando as famílias ricas de Minas Gerais, que já viviam o ciclo do ouro, a mandar os seus filhos para a Europa. Estudar onde? Na França? Lógico. Um menino sai daqui, um brasileirinho, volta de lá, um pequeno Robespierre, querendo fazer a Revolução Francesa dos Trópicos e fazer a independência através da Inconfidência Mineira. Assim sendo, o Marquês de Pombal é o pai de honra da Inconfidência Mineira. Tudo aconteceu porque ele resolveu fechar as escolas. E o que é pior, as escolas não voltaram a florescer por causa da intervenção estatal do Marquês de Pombal, dizendo que, a partir daí, Portugal seria o responsável por pagar os professores. O número de professores no Brasil caiu a quase nada, os salários desses professores viraram pó e, além de serem baixos, ainda chegavam atrasados. Ou seja, não havia estímulo para absolutamente ninguém querer estudar e se tornar professor. Essa situação só vai mudar um pouco quando Dom João chega ao Brasil. Quando ele chega ao Brasil, fugindo de Napoleão, querendo dar um golpe em Napoleão, e ele conseguiu, e eu ainda vou contar essa história aqui no canal, ele chega no Brasil e fala: agora nós temos que fazer duas coisas. Colocar o Brasil definitivamente no mapa do mundo, e para isso nós temos que abrir mais escolas e abrir faculdades. E foi o que ele começou a fazer. Em Salvador e no Rio de Janeiro, algumas instituições que já funcionavam começaram a oferecer cursos de engenharia, de medicina, no Rio de Janeiro alguma coisa mais ou menos voltada para o direito e para a educação. Era necessário formar mentes pensantes no Brasil, que agora não era mais sequer um principado, agora era parte de um reino, o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Essa política de valorização da educação, apesar da falta de recursos, apesar da dificuldade de se espalhar escolas, foi ganhando corpo e vigor. Não dá para contar toda a história aqui, mas com o Império de Dom Pedro II, por exemplo, as escolas normalistas começaram a se esforçar para formar professores e ensinar nas escolas para as classes operárias. Por quê? Porque o Império entendia que, sem formar mão de obra extremamente qualificada, o desenvolvimento econômico do Brasil estaria a reboque, eternamente a reboque das outras nações do mundo. E ele estava correto. Só que o Estado só pode ir até onde o Estado alcança. Não nos esqueçamos que até 1888 o Brasil foi obrigado a conviver com a chaga do escravismo. Apesar de todas as tentativas feitas de se acabar, pelo menos gradualmente, com a escravidão, até 1888, os cafeicultores, os canavieiros, os donos de gado do Brasil, a elite agroexportadora desse país, boicotou a independência dos negros. E os negros sempre foram tratados como coisa. Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, eles dão um golpe da República e voltam a tratar o negro como coisa. Ele era liberto, ele era livre, mas ele não tinha acesso à educação, ele não tinha acesso à saúde, ele não tinha acesso a absolutamente nada. Tanto é que, logo depois da República, nasce a primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Acontece que, com o golpe da República, também vem uma outra medida que faz com que a educação do Brasil volte ao retrocesso, que é
de novo a estatização da educação. Se antes se podia abrir escola durante todo o período imperial, se tinha licença para se abrir uma escola e se ensinar livremente através de uma lei de diretrizes e bases extremamente exígua, dando liberdade aos professores a partir da República, não. O positivismo dizia que a ciência deveria determinar. E quem determinava a ciência eram os iluminados que tinham acabado de dar o golpe. Ou seja, adeus autonomia do professor. Não existia mais esse negócio do professor abrir a escola e ensinar os seus alunos. Ele ia ensinar o que o Estado queria que ele ensinasse. E aí eu peço licença para todos os meus colegas professores para dizer o seguinte: vocês estão ensinando errado os seus alunos, dizendo que há diferenças entre a República Velha e todo o período que se seguiu até 1985. Isso colocando dentro de uma frigideira, com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta, vira um omelete só. De 1889 a 1985, o Brasil foi regido por um sistema militarizado, se não 100% militarista, militarizado. Ou seja, vivemos praticamente um século debaixo da baioneta dos milicos, que diziam o que seria a nossa educação, como seria o nosso sistema educacional, o que os professores iriam ensinar. Isso piora com o período Vargas e a criação do MEC, só que isso eu vou falar no próximo vídeo. O que interessa para nós é dizer que, após o período de começo de distensão, lá por volta de 1980, quem assume as vagas deixadas pelos milicos no MEC são os filhotes da escola de Frankfurt, que começam a dizer para os professores: vocês têm que ensinar os nossos alunos a pensar criticamente. Segundo a escola de Frankfurt, vamos fazer uma revolução cultural, vamos fazer uma revolução intelectual, vamos parar de pensar em tomar armas e derrubar o governo à base do tiro, vamos mudar a educação, vamos mudar a cabeça. E de ideologia em ideologia, até hoje, os nossos alunos nunca aprenderam nada. A nossa educação continua a reboque, o índice PISA continua dizendo que nós somos uma das piores educações do planeta. No ranking mundial de universidades, das 400 melhores universidades do mundo, nós temos apenas 3 e nenhuma entre as 100 melhores. No ranking mundial de competitividade, no quesito educação, o Brasil ocupa a última posição. Enfim, até hoje, nós somos um país composto por analfabetos funcionais, tocados por alguns pretensos intelectuais que acham que sabem o que estão fazendo das nossas vidas nos centros de poder. Por isso que a educação no Brasil está tão ruim até hoje. Obrigado ao Marquês de Pombal, obrigado aos golpistas de 1889, obrigado ao senhor Getúlio Vargas, obrigado aos golpistas de 1964, muito obrigado aos filhotes da escola de Frankfurt, que até hoje não sabem o que é ciência, só sabem o que é ideologia e transformam as nossas salas de aula em palanques para falar bem de político que pertence ao partido ao qual eles têm alguma afinidade, para falar que os sindicatos deles são os melhores sindicatos do mundo, porque só sabem falar de salário e não falam de educação de verdade. Enfim, nós estamos na mão de uma gangue de sem-vergonhas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, acompanhe o nosso canal, ativa aqui o sininho. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus os abençoe. Até mais.